Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+. Hoje eu trouxe para você trigonometria. Vamos falar um pouquinho de trigonometria, ô coisa bonita. Olha lá, presta atenção. Aqui, vamos dar uma lida aqui, ó. Circunferência trigonométrica. Trata-se de uma circunferência com centro na origem do sistema de eixos coordenados eta e de raio 1, como é mostrado na figura. Então imagina que eu tenho aqui o sistema cartesiano, né, o eixo x e o eixo y, e aqui eu faço uma circunferência de centro na origem, essa circunferência de centro na origem, e que tenha raio 1. Pessoal, quando eu faço isso, eu determino 4 regiões. Essas regiões foram chamadas de quadrantes. Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Beleza? Então, quando a gente fala dessa circunferência trigonométrica, é importante observar o seguinte. Quando eu olho no sentido anti-horário, ou seja, para cima aqui, significa que eu estou admitindo que esse sentido faz os ângulos ficarem positivos. Perfeito? À medida que eu olho no sentido horário, ou seja, para baixo, eu estou tendo esses caras negativos. Então é importante você observar todas essas informações. Ok? Eu dividi a circunferência de raio 1 em quarto, terceiro e quarto. Se eu olho no sentido anti-horário, sinal positivo, no sentido horário, sinal negativo. A gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Para medir o valor do ângulo, eu tenho duas medidas aqui, ó. Em trigonometria existem duas importantes unidades utilizadas para medir os arcos, os ângulos, que vem a ser o grau e o radiano. Vamos olhar primeiro para o grau. Ó. Seja um arco de circunferência cujo comprimento é igual a 1 sobre 360 do comprimento da circunferência. Então, o que ele está falando é o seguinte. Esse 1 grau, que é essa parte vermelhinha que eu estou marcando, equivale uma parte de 360 partes que foi dividida a circunferência. E dali surge esse 1 grau. Se liga num detalhe aqui. Esse comprimento de circunferência, que vale 1 grau, é igual a um ângulo central. Como assim, tio Fábio? Quando eu tenho uma circunferência, olha lá, e eu quero medir, por exemplo, o ângulo de 40 graus, ok? Vai estar por aqui, mais ou menos. O ângulo de 40 graus, vamos mudar a corzinha, vai ser esse cara todo aqui, ó. Isso aqui é o ângulo de 40 graus. Esse cara vale 40 graus. Esse é o ângulo central. Mas ele equivale ao arco também daqui, que é 40 graus. Já é? E ele está dizendo, então, aqui, que 1 grau é uma parte de 360 partes que foi dividida a circunferência. Beleza? A outra medida que a gente utiliza é o radiano. É um arco de comprimento igual ao raio da circunferência que o contém. O que ele está querendo mostrar para a gente? Presta atenção. Ele está querendo mostrar que esse aqui é 1 radiano, porque tem a medida do raio, e esse raio tem a mesma medida do comprimento desse ângulo. Olha lá. Beleza? Esse arco R equivale ao raio. Quando isso acontecer, significa que esse ângulozinho vale 1 radiano. Beleza? Bom, vamos agora à medida do comprimento do radiano. Bom, vamos pensar o seguinte. Primeiro, de onde surge esse valor π, né, que a gente já ouviu falar algumas vezes? Presta atenção. Se eu pegar essa circunferência grandona aqui que tu está vendo, a grandona, ela tem o tamanho de um comprimento, dessa linha azulzinha aqui que tu está vendo, o comprimento. E se você dividir isso aqui pelo diâmetro, que é esse carinha aqui que eu vou chamar de D, se você dividir o comprimento dessa circunferência pelo diâmetro, você vai achar aproximadamente 3,14. Tá bom? Se você pegar essa linhazinha aqui, dessa circunferência aqui na esquerda, comprimento dessa circunferência, e dividir pelo diâmetro dessa circunferência, que eu vou chamar de D', se você fizer essa divisão, você vai achar aproximadamente 3,14. E se você pegar essa outra circunferência aqui embaixo, pequenininha, e pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro dela, de duas linhas,
você também vai encontrar aproximadamente 3,14. Espera aí, mas sempre que eu divido o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eu encontro um valor constante. Esse valor foi dado o nome de π. É isso aí. O π surge disso. Beleza? Mas espera aí. Falar em comprimento da circunferência, vamos lembrar aqui, comprimento da circunferência, o tamanho da linha é dado por essa fórmula, 2πr. Então, falar em comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o r. Isso é uma fórmulazinha importante de comprimento da circunferência. Mas vamos lá. Se eu quero fazer uma relação entre o radiano e o comprimento da circunferência, olha o que eu consigo. Eu sei que um radiano em comprimento da circunferência vale r. De onde que eu tirei isso? Presta atenção. Lembra que eu falei no quadro anterior que para ser radiano, o raio tem que ser igual ao arco? Tem que ser igual a r. E aí significa que isso vai valer 1 rad. Não foi isso que eu coloquei? Então, eu estou fazendo essa relação, que 1 radiano corresponde a r. X radianos vai ser o tamanho do comprimento da circunferência completo, que vale 2πr. Beleza? Se liga que esse π aqui, ele vale 3,14. E aqui, nessa regra de 3, a gente está fazendo uma relação para descobrir quanto vale uma circunferência completa. Beleza? Multiplicando isso aqui em cruz, eu fico com Rx igual a 2πr. O R divide, então x vale 2πr dividido por r. O r corta com r e eu chego que o x vale 2π, mas eu estou falando de radiano. Então, 2π radianos. Então, uma circunferência completa vale 2π radianos. Beleza? Bom, aí vem a parte legal. Nós chegamos à conclusão que 2π, vou fazer aqui do lado, 2π radianos é uma circunferência completa. Mas uma circunferência completa, em graus, não tem 360 graus? Isso aqui é igual a 360 graus. Se eu passo esse 2 dividindo, eu chego que π radianos é igual a 360 dividido por 2. Π radianos vale 180 graus. Essa é a relação que eu estou apresentando a você. Isso é equivalência entre graus e radianos. 180 graus equivalem a π radianos. Pessoal, isso vai ser importante pra caramba, porque agora se eu tenho um ângulo em graus, eu consigo transformar em radianos. E se eu tenho um ângulo em radianos, eu consigo transformá-lo em grau. Certo? Vamos ver esse exemplo? Transforme 4π sobre 3 radianos em graus. Em graus. Então, é 4π sobre 3 radianos. Só que eu sei que esse cara vale 180. Então, eu fico com 4 vezes 180 sobre 3. Como aqui em cima tem uma multiplicação, eu posso dividir o 3 com 180, que vai dar 60. Então, eu chego que o ângulo 4π sobre 3 é 4 vezes 60, ou seja, 240 graus. Fechou. Achei o valor desse cara em graus. Fábio, então você está me dizendo que se eu tiver π sobre 10 radiano e eu quero transformar esse cara em graus, basta tirar o π e colocar 180? Sim, porque essa é a relação que existe entre eles. Beleza? Então, eu fiquei com 180 sobre 10, corto o zerinho, e eu fiquei com 18 graus. Então, eu tenho que 10π radianos equivalem a 18 graus. Simples assim. Outro exemplo, 5π sobre 6. 5π sobre 6. No lugar do π, eu coloco 180. Então, eu fico com 5 vezes 180 dividido por 6. Eu sei que dá para dividir 180 por 6. 5 vezes 30.
graus. Resultado, 150 graus. Ou seja, o 5π sobre 6 radianos vale 150 graus. Fechou? Agora, pessoal, vamos tentar fazer a transformação ao contrário. Eu te dou em graus e quero que você calcule em radianos. Aqui, galerinha, a gente vai precisar fazer uma espécie de uma regra de 3. Tu sabe que a relação que existe é que 180 graus vale π radianos. 100 graus vai valer x. Ó, regrinha de 3. Multiplicando em cruz, eu fico com 180x igual a 100π. O 180 divide, então ficou 100π sobre 180. Corta o zerinho. Ó, tu chegou em 10π sobre 18. Mas não pode deixar assim, divide essa porcaria por 2. Simplifica ao máximo. X vai dar 5π sobre 9 radianos. Transformei. Então, para fazer essa transformação, eu faço regrinha de 3. Muito bem. Ó, letra B. 180 graus vale π radianos. 210 vale x. Multiplica em cruz. 180x é igual a 210π. O 180 divide, ó. X é igual a 210π sobre 180. Corta zerinho. Você vai ficar com 21π sobre 18. Beleza? Só que dá para dividir esse cara aqui por 3 e esse cara por 3. Então, eu chego que x vai ser 7π sobre 6 radianos. Já é? Muito bem. 400 graus, como é que ficaria? Vamos lá. Ficaria 180 graus vale π radianos. 400 vale x. Multiplica em cruz. 180x vai ser 400π. X vai ser 400π sobre 180. Corta zerinho. Tu chegou que o x vale 40π sobre 18. Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. 20π sobre 9. Fechou, radianos. Ah, tio Fábio, eu percebi o seguinte. Ah, danadinho, eu percebi o seguinte. Olha só. Vamos fazer essa letra E primeiro aqui. Quando eu estou fazendo a continha, sempre vai ficar que o ângulo vai ser o valor que eu quero, π, sobre 180. É sempre assim, ó. Vê se não é isso que aconteceu. Ó, vê se não aconteceu isso aqui. Não aconteceu isso aqui. Não aconteceu isso aqui. Então, tu pode botar o 20 direto aqui, ó, e fazer a continha. Corta aqui por zero, o 0 em cima e o 0 embaixo, e divide por 2. Vai dar 1π sobre 9 radiano. Ah, tio, então quer dizer que aquele 90 ali seria x igual a 90π sobre 180. Se eu simplificar isso aqui por 90 em cima e embaixo, aqui vai ficar 1, aqui vão ficar 2. Então, ficou π sobre 2 radianos. Fechou. Ah, tio, eu tinha olhado outra coisa nesse exemplo aí que tu está fazendo, na letra D. Olha o que eu tinha observado. Se 180 graus vale π radianos, 90 graus vai valer quanto? Se liga aqui comigo. Daqui para cá, de 180 para 90, tu não dividiu essa porcaria por 2? Então, divide esse cara aqui também. Se eu divido esse cara por 2, eu chego na incrível marca de π sobre 2 radianos. Chegou no mesmo resultado. Pode fazer todas assim? Pode. Só que às vezes vai ficar mais difícil fazer desse jeito. Então, a maldade que eu dou para vocês é, primeiro, faça a regra de 3 quando eu estou transformando de radiano para grau. Ou usa essa relaçãozinha aqui sempre. Ó, x vai ser igual o ângulo em graus π sobre 180. Tu vai chegar na resposta do mesmo jeito. Já é? É isso aí, pessoal. Ó, hoje nós vimos a circunferência trigonométrica, os quadrantes dessa circunferência e fizemos as duas relações mais usadas para medir o ângulo, que é o grau e o radiano.
Beleza? Fizemos as transformações de grau para radiano, radiano para grau. É isso aí, galerinha. Um beijo, até o próximo vídeo. Valeu!